Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a monitora Ellen para mais um vídeo resolvendo questões. Gente, vamos resolver essa questão aqui. Na verdade é mais de uma questão, tá? Mas que tem o mesmo intuito. Encontre as derivadas das funções. Coloquei só as derivadas porque tem um segredinho ali do lado, vocês vão ver já já. Mas eu tenho aqui 3 funções, tá? Aqui agora tá aparecendo só uma, mas lá embaixo tem mais 2, certo? E aí a gente vai encontrar as derivadas dessas funções, tá certo? Primeira coisa, antes da gente calcular essas derivadas, vamos lá para o nosso segredinho. Regra da cadeia. Gente, eu não sei se vocês lembram, mas eu vou refrescar aqui a memória de vocês, certo? Sobre a regra da cadeia. Se, né? Isso aqui é um se. Se eu tiver um f de x, uma função, que pode ser definida como uma composta, né? Tipo uma g de um h de x, então a derivada da minha f, né? Vai ser o quê? A derivada da função de fora com a de dentro, lá dentro, né? Porque você está derivando só fora, vezes a derivada da de dentro, tá certo? A regra da cadeia é isso. Você tem um cara que está externo e um cara que está interno, tá certo? E você tem que levar em consideração os dois, tudo bem? Sempre vai ser assim. Sempre você vai ter um cara que está lá fora e um cara que está lá dentro, tá? E aí você tem que derivar os dois em algum momento, tá certo? Então, o primeiro exemplo aqui, o mais simples possível, eu trouxe aqui a derivada, a função de seno de x elevado a 7. Ah, Ellen, é o x que está elevado a 7? Não, não é o x, tá certo? Eu tenho um seno de x e essa coisa toda está elevada a 7, tá certo? Então, se eu perguntar para vocês quem é a função que está lá fora, eu pergunto, vocês fariam o que primeiro? Considerando que eu dei um valor de x para vocês, o que vocês fariam? Vocês calculariam primeiro o seno de x elevado a 7 ou o seno de x? Ora, se eu der um x para você, primeiro você vai calcular o seno de x, certo? Significa que como você calculou esse cara primeiro, ele está na parte de dentro, certo? Então, quem está lá fora é o meu elevado a 7. Eu tenho uma função que está elevado a 7, tá certo? Então, como é que eu vou derivar isso? Vamos dizer aqui, por exemplo, que aqui fosse um u, tá? Que fosse um u ou simplesmente, né, a minha h de x, como eu tinha definido aqui, né? E aí eu tenho que esse h de x, ele está elevado aqui a 7, tá certo? Como é que a gente deriva uma coisa ali que está elevado a 7? Ellen, eu sei fazer essa derivada aí. Eu sei. Eu sei que eu tenho 7, porque o expoente cai aqui na frente, né? 7 vezes. Vezes quem? Vezes o cara, h de x, e subtraio 1 no meu expoente, certo? É assim que eu derivo um cara que está elevado ali no expoente. Só que como aqui eu tenho a regra da cadeia, eu não posso parar aí. Por quê? Porque eu não derivei o cara de dentro, tá certo? Não derivei o cara de dentro. Então, aqui eu vou colocar o quê? Vou colocar a derivada do h de x, certo? Vamos substituir agora quem é esse h de x para a gente achar essa resposta. 7 vezes. Quem é o meu h de x? É um seno. Seno de x. E isso vai estar elevado a 6, certo? Vezes a derivada do h de x. O h de x é o seno. Então, a derivada do seno é quem? É o cosseno, certo? Então, eu vou ter essa a minha resposta, tudo bem? Então, eu derivei a de fora, que a de fora era esse elevado a 7, né? Eu tenho alguma coisa elevado a 7, tá bom? Então, como é que eu derivo, né, alguma coisa que está elevado a 7? É o 7 vezes essa coisa e subtrai 1 do expoente,
tá bom? E aí, a regra da cadeia diz que a gente tem que multiplicar pela derivada da de dentro, certo? Que foi o que a gente fez, a derivada da de dentro, derivada do seno, é o cosseno. Tudo bem? Ok, então vamos lá para a nossa próxima questão. Eu tenho aqui agora uma f de x que diz assim: f de x é igual ao cosseno de x ao quadrado, ou x ao cubo, perdão, mais 5x ao quadrado. E aí eu pergunto para vocês, se eu desse para vocês o valor de x, quem vocês fariam primeiro? Vocês fariam o cosseno ou vocês fariam x ao cubo mais 5x ao quadrado? E aí eu espero que vocês tenham respondido que vocês fariam primeiro x ao cubo mais 5x ao quadrado. Se você não respondeu isso, não tem problema, você vai um dia se adaptar com isso, tá? Então, beleza. Ah, eu tenho aí um valor de x e eu vou primeiro colocar aqui dentro. Se eu vou primeiro colocar aqui, então essa é a minha função de dentro, tá certo? Então, lembrando aqui da regra da cadeia, ó, vou até trazer aqui, ficar copiando ela pra gente ficar lembrando dela, né? Então, aqui, ó, eu vou ter o quê? Opa! Eu vou ter, ó, a derivada da de fora, aplicada na de dentro, né? Vezes a derivada da de dentro. Então, vamos lá. Quem é a derivada da de fora? Ora, quem é a minha função de fora? É o cosseno. Como que é a derivada do cosseno? A derivada do cosseno é o menos seno, certo? Então, eu derivei aqui, ó, a minha g de x, que é o cosseno, é o cara que tá lá fora, certo? E aí, isso tem que ser aplicado no ponto que tá lá dentro. E quem é o ponto que tá lá dentro? X ao cubo mais 5x ao quadrado. Gente, ó, imploro para vocês que prestem atenção na regra da cadeia. Por quê? Porque existem muitas pessoas que se confundem, o que é natural, tá? Mas existem essas confusões que fazem a pessoa já fazer assim, ó, derivada da de fora e dentro já aplica a derivada da de dentro. Só que não é isso que está acontecendo, tá certo? Você deriva a de fora e aplica o ponto que estava originalmente lá dentro, tá? Então, eu derivei o cosseno, isso aqui deu menos seno aplicado a quem? A esse cara que tá aqui, tá certo? Tudo bem. E aí, a regra da cadeia diz o quê? Depois que você derivar de fora, você vai fazer o quê? Multiplicar pela derivada da de dentro, certo? Quem é a derivada da soma? A derivada da soma de duas funções vai ser a soma das derivadas, certo? Então, a derivada de x ao cubo vai ser 3x ao quadrado. E a derivada de 5x ao quadrado vai ser, ó, 2 vezes 5, 10x. Certo? Então, aqui não tem muito o que organizar, mas eu vou colocar o resultado aqui de vermelho. Então, eu tenho aqui o menos seno de x ao cubo mais 5x quadrado vezes 3x quadrado mais 10x. Ok, achamos mais uma derivada, certo? Tudo bem. E aí, para finalizar, a última questão que eu trouxe foi essa daqui. Olha só, galera, vamos lá. Uma coisa de cada vez, certo? Quem é que tá dentro do dentro do dentro? Quem é que tá o mais dentro possível? Se eu te desse um valor de x agora, você ia aplicar onde? E aí, você me responde o quê? Eu ia aplicar aqui, Ellen, ó, no x ao quadrado mais 5x. Tudo bem? Beleza, aplicou o valor aqui, descobriu que aqui, sei lá, é um outro valor, vou chamar aqui um valor de A. Beleza, descobriu o valor de A. E agora você vai fazer quem? Você vai fazer o expoente ou vai fazer o seno que tá no expoente? Na exponencial, né? Então, segundo, na verdade, né? Depois de resolver isso aqui, você vai resolver o seno, não é?
E aí, só depois de você resolver isso aqui todinho, é que você vai resolver essa exponencial, certo? Então, quem é a minha... Eu tava falando, né, de funções de dentro. Então, eu sei que a minha função de fora, que tá mais fora de todos, é a exponencial. Por quê? Porque é a que eu faço por último. Se é a que eu faço por último, significa que ela é a função mais externa possível. Tá certo? Beleza. E aí eu sei que a derivada de um E na U vai ser o quê? E na U, né? Só que aí, pela regra da cadeia, vai ser multiplicada pela derivada lá de cima, certo? Aqui, gente, vai funcionar essa mesma regrinha aqui, tá? A diferença é que em vez de estar alguma coisa aqui dentro, vai estar uma coisa lá em cima, tá? Mas é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito, certo? Então, beleza. Então, a derivada da de fora, quem é o mais fora dos foras possíveis? É a exponencial. E a derivada da exponencial é a própria exponencial. Então, vai ficar E na seno de x quadrado mais 5x. Lembrem-se, sempre vocês vão repetir. Derivou o cara de fora, repete o que tá lá em cima ou repete o que tá lá dentro. Não importa, repete. Tá certo? Beleza. Vezes. Eu vou trocar aqui de cor pra gente ir no passo a passo, tá? Agora sim, derivei o cara lá de fora dos foras. Quem é o próximo? Ó, o próximo é o seno. Não é assim? Não é o segundo que a gente tinha definido, né? Então, quem é a derivada de seno de x quadrado mais 5x? Isso vai ser outra regra da cadeia, certo? Então, eu vou derivar primeiro a de fora. Quem é a derivada do seno? É o cosseno, ela. Cosseno de quem? De x ao quadrado mais 5x. Sempre repita, ok? Tudo bem. E aí, por fim, eu vou ter, né, a derivada mais interna possível, que é a última, né, a de x ao quadrado mais 5x. E aí, por fim, eu coloco a derivada de x ao quadrado, que é 2x, mais a derivada de 5x, que é 5, certo? Então, gente, não tem muito o que organizar aqui, tá? Mas eu vou escrever de novo aqui para vocês. Então, ó, primeiro a gente fez a derivada do mais externo possível. Derivada de E na alguma coisa, E na alguma coisa, certo? E aí, depois, a gente multiplicou pela derivada do seno, que é o cosseno. Seno de alguma coisa, cosseno de alguma coisa, certo? E, por fim, a gente multiplicou pela derivada de quem estava no argumento lá do seno, que era o x ao quadrado mais 5x, que virou 2x mais 5. Certo, gente? Então, aqui resolvemos aí 3 questõezinhas de regra da cadeia. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Sigam a gente no Instagram, tá? Nosso arroba... Eita, meu Deus, escrevendo aqui o quadrado. Nosso arroba é monitoria C1 UFRN. Sigam a gente lá no Instagram. E muito obrigada. Deixem um like e até mais. Valeu, pessoal.